Rádio Novelo. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Em 2021, uns pesquisadores estavam escavando perto de um lago no Quênia quando eles descobriram umas marcas no chão. Eram pegadas fossilizadas, dezenas delas. Só isso já é bem interessante. Mas o que eles viram, quando eles olharam bem de perto, é que essas pegadas não eram iguais umas às outras. Eram de bichos diferentes. Gente, se dá para dizer assim, de espécies diferentes. Eu tô falando assim porque essas pegadas foram feitas há mais ou menos 1,5 milhão de anos, quando a nossa espécie de gente, o Homo sapiens, nem existia ainda. Algumas das pegadas eram de Homo erectus, que é um animal ancestral nosso. E outras eram de Paranthropus boisei. Se você nunca tinha ouvido falar desse daí, tamo no mesmo barco. Mas esse é um tipo de hominídeo ereto que só calhou de não ser um antepassado da gente. Os sedimentos pareciam indicar que as pegadas foram feitas num espaço de tempo muito curto. Uma diferença de dias, talvez horas. O que significa que esses bichos, essa protogente ou essa quase protogente, eles estavam dividindo não só a mesma era geológica, mas os mesmos dias e o mesmo espaço, a mesma orla de lago. Os caminhos deles se cruzaram e alguma marca disso ficou. No episódio dessa semana, a gente tem mais histórias de caminhos cruzados, de trajetórias que se encontraram para o bem ou para o mal. No primeiro ato de hoje, um encontro entre duas artistas em condições bem desiguais. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, a Flora Thomson DeVoe vai contar essa. Tem uma velha frase que diz assim, que a tradução de uma obra é como o verso de uma tapeçaria. Verso de avesso mesmo, a parte de trás. Alguém disse isso em algum século remoto, querendo ofender. Eu tenho quase certeza que eu nunca olhei o verso de uma tapeçaria, porque acontece de não ter tapeçaria aqui em casa e no museu eles não costumam te deixar pegar. Mas o ponto é, a frente da tapeçaria é aquela imagem bordadinha bonitinha. Atrás, ela tá cheia de nós e de pontos mais grossos. A imagem tá ali, mas tá diferente, além de espelhada, né? Você vê a imagem final, mas você também vê todo o trabalho que deu para fazer aquela imagem. Por isso que a frase é uma ofensa. É como se a tradução fosse uma versão mais tosca, um borrão da obra, uma versão piorada. Eu, que sou tradutora, discordo disso, obviamente. Mas eu andei pensando em tapeçarias e bordados nesses dias, e mais especificamente no avesso deles, por culpa do Dylan. Meu nome é Dylan Blau Edelstein, mas no Brasil os meus amigos geralmente me chamam de Dylan. Eu não ando muito com gringos de forma geral, mas quando algum gringo me visita no Rio, eu sempre convido ele para o mesmo lugar, para um restaurante paraense aqui perto de casa. E eu obrigo a pessoa a tomar um suco amazônico de alguma fruta que ela ainda não conhece. É sucesso garantido. Eu conheço o Dylan da faculdade. Ele está fazendo doutorado em Princeton, onde eu fiz a graduação. E foi num desses encontros paraenses, com o Dylan tomando um suco de cupuaçu e eu um de bacuri, que ele me contou o avesso de uma história que eu já conhecia. Ou pelo menos que eu achava que eu já conhecia. Bom, ela era uma grande artista. A Madalena Santos Humboldt era uma grande artista. A Madalena foi uma mulher negra que nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, na segunda década do século XX. Desde a infância, ela produzia obras tirando um suco verde de umas folhas que ela encontrava e usava para pintar. A arte sempre fez parte da vida dela, seja pintando, bordando, tecendo, enfim. Mas ela nunca viveu só disso. Ela produzia pinturas e bordados enquanto ela trabalhava como cozinheira doméstica de pessoas da alta sociedade brasileira. A Madalena trabalhou como empregada doméstica em São Paulo, depois no Rio. E finalmente ela acabou
trabalhando para a Lota Macedo Soares na região de Samambaia, em Petrópolis. A Lota de Macedo Soares é uma personagem pela qual eu já me interessei bastante. Ela foi de tudo um pouco. Uma arquiteta e paisagista autodidata que foi uma das principais responsáveis pelo Parque do Aterro do Flamengo, no Rio. Talvez você já tenha ouvido o episódio em que eu falo disso. Mas parece que quando a Lota bateu o olho nas pinturas da Madalena, ela enxergou alguma coisa ali. Ela relata numa entrevista que ela tinha um álbum de pinturas que a Lota Macedo Soares viu e se interessou muito pelas pinturas dela. A Lota comprou várias obras da Madalena, fez propaganda das obras dela, amigos dela compraram. Parece que tem até algumas delas que chegaram até os Estados Unidos. Numa das cartas que Elizabeth Bishop escreve para os amigos nos Estados Unidos, ela cita as produções da Madalena como melhores do que as obras de Portinari que tinha em casa. Uma carta da Elizabeth Bishop. Essa era a protagonista da história que eu achava que eu conhecia. Eu nunca conhecia a Bishop, que fique claro. Ela morreu décadas antes de eu nascer. Mas eu tenho um certo fascínio pela figura dela. Essa poeta brilhante, que acabou passando uma boa parte da vida no Brasil, e tudo porque ela acabou se apaixonando aqui por uma mulher, a Lota. As cartas da Bishop durante os anos dela no Brasil são bonitas e muito reveladoras. De tudo que ela conseguia enxergar aqui e de muitas coisas que ela não conseguiu. A Bishop morou vários anos nessa casa da Lota em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E nas cartas dessa época, uma personagem bem memorável é a cozinheira. Ela só chama assim, a cozinheira. O Dylan leu para mim um trecho de uma carta de julho de 1952. While we were away, the cook took up painting, proving that art only flourishes in leisure time, I guess. Vou ler aqui, na tradução do Paulo Henriques Brito. Enquanto estávamos viajando, a cozinheira começou a pintar, o que prova que a arte só floresce no ócio, creio eu. E revelou-se uma pintora primitiva maravilhosa. De modo que daqui a mais algum tempo vamos estar vendendo os quadros dela na 57th Street e vamos todas ficar ricas. Encontramos uma pintura grande que ela fez numa pedra, um pássaro, aproveitando um líquen grande como parte do corpo. Não comentamos muito, com medo dela acabar pintando as paredes. For fear she'll begin on the walls. Aqui mais um trecho da carta. Lota pediu a ela que, por favor, limpasse a lata de lixo. Ela é meio selvagem e muito suja, embora excelente cozinheira. E 10 minutos depois encontramos a lata pintada, em tons violentos de vermelho, rosa e preto. A Lota tem uns vasos que o Portinari fez para ela, e somos obrigadas a reconhecer que os da cozinheira são muito melhores. Aqui outra carta, de setembro de 52. As pinturas dela estão ficando cada vez melhores, e a rivalidade entre nós é intensa. Se eu pinto um quadro, ela pinta o outro maior e melhor que o meu. Se eu cozinho alguma coisa, ela na mesma hora prepara o mesmo prato, só que gastando todos os ovos. Acho que ela ainda não sabe que eu escrevo poesia, mas imagino que vai acabar descobrindo. Nas cartas, a cozinheira é essa personagem engraçada, pitoresca, literalmente, que a Bishop identifica, de um jeito meio torto, como outra artista sob o mesmo teto. Mas ela dura pouco. Ela diz explicitamente, we had to choose between art and peace, and so we got rid of the cook. Pois é. Em dezembro de 1952, a Bishop escreveu assim. A cozinheira era maravilhosa, mas a coisa chegou a um ponto que a gente tinha que escolher entre a arte e a paz. E concluímos que a tranquilidade valia mais do que desfrutar uma obra-prima todo dia. Sai essa cozinheira e entra outra. São muitas cozinheiras que aparecem nas cartas. Algumas têm nome, outras não. Isso nas cartas, claro. Óbvio que todas tinham um nome. E o nome daquela cozinheira artista era Madalena Santos Heimbold. Ninguém passa indiferente em relação a um bordado da Madalena, assim. Essa é a Amanda.
Eu sou Amanda Tavares, eu sou historiadora da arte, eu trabalho com curadoria e pesquisa para exposições e publicações de arte. A Amanda viu obras da Madalena pela primeira vez numa exposição de 2022, no Museu Afro-Brasil. Ela se interessou e foi pesquisar mais. Esbarrei com a atuação da Lélia Coelho Frota, que é uma museóloga, antropóloga e crítica de arte e poeta, que tem uma atuação incontornável nesse assunto. Também, fun fact, a Lélia é mãe do João Emanuel Carneiro, autor de várias novelas de sucesso, tipo A Favorita e Avenida Brasil. Desculpa, eu não sabia onde mais colocar essa informação, então vai aqui mesmo. A Lélia publicou um livro em 1978 chamado Mitopoética de 9 Artistas Brasileiros, que perfilava, entre outras pessoas, a Madalena, que a Lélia inclusive entrevistou, pouco antes dela morrer. Então eu encontrei a Lélia e encontrei uma produção da Lélia de 1978. Nesse ano a Lélia é convidada para ser a pessoa responsável pela representação brasileira na Bienal de Veneza, e ela expõe a Madalena. Então eu vejo esse catálogo e vejo que tem um trabalho da Madalena, e me chama muita atenção de ver que aquela pessoa, né, aquela artista que eu estava vendo ali na exposição, sobre a qual a gente não sabia absolutamente nada, eu tinha procurado já coisas a respeito dela e não tinha encontrado quase nada, que a primeira, tudo parecia, a primeira exposição de que ela tinha participado era uma exposição internacional da amplitude que tem uma Bienal de Veneza. Pois é. Depois que a Madalena saiu da casa da Lota e da Bishop, ela continuou trabalhando como cozinheira em outras casas de Petrópolis até o fim da vida. E logo depois de morrer, ela teve uma obra exposta pela primeira vez, logo na Bienal de Veneza. Olhando a obra dela, dá pra entender que ela merecia mesmo estar lá. O que primeiro me chamou a atenção eram as cores. Ela tem uns bordados, e isso também nas pinturas, que parecem vibrar. Tem uma pulsação vibrante muito grande, que é como se ela estivesse usando a linha como uma pincelada. A Amanda ficou tão intrigada com a arte da Madalena que ela montou um projeto de pesquisa sobre ela, para tentar entender quem, afinal, era essa artista. Uma artista que está sendo redescoberta agora. Entre 1978 e 2016, na minha lista aqui, vejo 6 exposições. Mas de 2020 para cá, foram 15 exposições. Ou seja, nos últimos 5 anos, está tendo um boom de interesse na produção dela. Nos últimos 4 anos, o número de publicações e de exposições dela quadriplica. Eu vejo esse interesse renovado muito a partir desse momento, né, em que os museus, e podemos também pensar na literatura, né, nas grandes editoras, estão querendo repensar a história da arte, a história da literatura. Antes desse momento, desses últimos 4, 5 anos, a Madalena Santos Humboldt era um nome entre vários outros. Uma categoria de arte que costuma ser menos valorizada. A arte popular. Ela pertence a um perfil de artistas sobre os quais pouco se sabe, com raríssimas exceções, porque não interessavam, não se via a importância, né, não se atribuía importância àquele processo de criação. Nas poucas referências que a gente vai encontrar ao trabalho dela, vai ser dito que a Madalena era como se fosse uma artista espontânea. Espontânea, ou seja, que não pensava muito. Como se as obras só acontecessem ali. É todo o contrário de uma artista como Elizabeth Bishop. Todo mundo admira os poemas da Bishop porque eles têm uma simplicidade aparente. Mas quando você vai ver, eles têm um rigor imenso na escolha de palavras, no ritmo. Já a simplicidade das obras da Madalena era vista como simplicidade. Eu conversei com muitas pessoas. E uma delas foi uma pesquisadora, uma colecionadora de têxtil, chamada Nina Sargasso. A Nina tem uma coleção de têxtil imensa. E a Nina me chamou a atenção para o seguinte, ela falou, Amanda, você já viu o verso do trabalho da Madalena? E aí eu falei, não. E aí eu
pedi para ver, né? Falei, vou tentar ver. Nesse meio período que eu estou fazendo a pesquisa no MASP, o museu abre a primeira exposição individual dela, que acontece, né, em 2022, e é a primeira vez que a gente vê o maior número possível mapeado de trabalhos da Madalena, que naquela época eram cerca de 60, mas hoje a gente já sabe que são 70, assim, ou quase 80 trabalhos. E aí, quando você vira o trabalho, quando você vê o verso tem uma organização impecável. Então, aquele ponto simples, às vezes meio frouxo ou um em cima do outro, que dava uma impressão um pouco caótica para as pessoas, aquilo era intencional. Ouvindo a Amanda e o Dylan, fiquei com a impressão de que a Madalena que surgiu nos últimos anos está sendo redescoberta não como espontânea, mas como cabeça pensante mesmo. O Dylan comentou comigo que o que se costumava dizer é que ela retratava as memórias dela da infância na Bahia. E isso até um certo ponto é verdade. Tem algumas obras em que ela parece misturar tempos. Em que parece que, por um lado, você vê uma cena da Bahia e, por outro lado, você vê as montanhas de Petrópolis. Mas tem outras imagens que definitivamente não são documentais. Vemos uma fazenda em que aparece, de repente, um camelo. Pelo que eu sei, não existem camelos em nenhum lugar do Brasil. Ou seja, ela tá imaginando. Ou fazendo referência à Imperial Comissão Científica de Exploração das Províncias do Norte, sobre a qual a gente já falou aqui também no Apresenta, lembra? Que levou camelos para o Ceará no século XIX. No depoimento que ela deu para Lélia Coelho Frota, a Madalena foi desfiando histórias que ela tinha tecido em torno das obras dela. Ela vai contando para a Lélia histórias dos quadros dela. Então ela vai dizendo, esse aqui, por exemplo, era uma família que herdou uma herança e os irmãos se unem para matar um dos irmãos, para esse irmão ficar sem a herança, e aí ela começa a contar essas histórias que acontecem, e depois ela conta uma outra história para um outro quadro, então ela vai contando. A Madalena diz para Lélia assim: essas são histórias do meu miolo, sabe? Eu tenho a cabeça cheia de planetas. Essa frase acabou dando nome à primeira mostra da Madalena no MASP, em 2022. Eu gosto muito desse nome porque eu acho que coloca no centro da exposição a capacidade de imaginação dela, né? E agora, em fevereiro de 2025, esse mesmo nome ganhou uma tradução para o inglês. O Dylan está trabalhando como assistente curatorial no American Folk Art Museum, em Nova York, onde abriu uma nova exposição. Madalena Santos Humboldt, A Head Full of Planets. Lembra que a Bishop tinha falado que as obras da Madalena iam acabar parando na 57th Street, em Manhattan? Bom, ela errou por pouco. O museu fica uns 8 quarteirões para cima. Mas até antes disso, a Madalena já tinha obras expostas também no MoMA, o Museu de Arte Moderna da cidade. Lembra que a Bishop tinha comparado as pinturas dela com as do Portinari? Quer dizer, agora, 70 anos mais tarde, você pode fazer essa comparação também. Ver uma obra da Santos Humboldt numa sala de museu e uma Portinari em outra. Com a diferença, claro, de que o Portinari, e a Bishop também, foram artistas reconhecidos em vida. Se eu tô falando da Bishop é porque a história dela, a história do encontro entre elas, é um bom gancho para entrar na história da Madalena. Para mim é muito importante entender que a história da Madalena não terminou ali e nem começou ali. A Madalena pintou e bordou, literalmente, bem antes e bem depois de aparecer como a cozinheira nas cartas da Bishop. Nas pesquisas que a Amanda e o Dylan vêm fazendo, eles conseguiram achar a certidão de óbito dela e corrigiram a data de falecimento. Ela morreu em 1976. Eles entrevistaram pessoas que conheceram a Madalena em Petrópolis e estão atrás de mais documentos e mais depoimentos. A biografia dela está ficando mais completa, aos poucos. E a obra também. Quando a exposição do MASP abriu em 2022, a gente tinha aí cerca de 60 trabalhos mapeados. Então, né, um ano ou quase 2 anos depois, a gente tem quase 20 trabalhos a mais mapeados. Ainda tem muita peça faltando desse quebra-cabeça. E uma delas, talvez não a mais importante para os pesquisadores, mas que doeu aqui para mim,
é a voz da Madalena. Ela deu um depoimento para Lélio Coelho Frota em 1975, pouco antes de morrer, aquele do Cabeça Cheia de Planetas. Mas o que a gente tem dele são só fragmentos transcritos. Nem o texto inteiro, nem as fitas. Sabe-se lá onde foram parar. Mas para a exposição em Nova York, o museu chamou a poeta baiana Luana Reis para ler alguns desses fragmentos. Para, pelo menos, trazer algo da voz da Madalena para o espaço. Eu pintava no quintal, em cima de uma mesa. Era de noite, de dia, a hora que eu dava vontade. Tive 2 anos de Rio de Janeiro. Em 47 fui para São Paulo. Na Bahia sempre cozinhando, mas sempre bordando pano. A patroa riscava toalha, me dava para trabalhar. Eu mesma nunca risquei nada. Não, eu faço é no pensamento. Mas me convinha, sabe, um emprego. Mas desse pensamento eu nunca deixei. A Lota disse que eu era artista. E não foi só ela. Muitas patroas, até de São Paulo, me falou muito que eu era uma grande artista, que eu não devia andar cozinhando, e mandou tirar um diploma para me apresentar como uma grande artista. Que eu não era cozinheira, mas uma grande artista. Essa reportagem foi produzida pela Flora Thomson DeVoe. Tem vários tipos de encontros, vários jeitos que caminhos podem se cruzar. Essa variação está até na gramática. Tem aquela história de ao encontro de e de encontro a. Você lembra a diferença? O encontro da Madalena Santos Heimbold com a Elizabeth Bishop foi meio de encontro a. Mas na segunda história de hoje, a gente tem uma pessoa indo ao encontro da outra, mesmo com um atraso centenário. Quem vai contar essa daqui a pouquinho é a Jéssica Almeida. Só um minutinho que a gente já volta. Nem sempre a gente sabe o poder que as histórias que a gente ouve vão ter sobre nós. Quando a Bibi era criança, ela ficou meio viciada numa série de TV chamada Bones. Onde tinha uma mulher chamada Temperance Brennan, que era antropóloga e arqueóloga. E essa personagem na série ganhava o apelido de Bones, que é ossos em inglês, porque só de olhar para os ossos de um cadáver, ela conseguia desvendar vários mistérios do crime. O trabalho dela era investigar mortes violentas. E quando eu via ela conversando com os mortos e contando as histórias daquelas pessoas, eu queria fazer o que ela fazia. A Bibi não queria investigar crimes exatamente. Eu conheci a série com 7, mais ou menos. Com os meus 10, 11 anos, eu conheci a primeira arqueóloga da vida real, assim, que foi a professora Lilian Panachuk. Ela é amiga da minha... Quando a Bibi conheceu a Lilian, ela entendeu que o que ela queria era investigar ossos muito mais antigos. E esse encontro delas não aconteceu numa dessas feiras de profissões, nem nada assim. Foi num lugar onde, mais cedo ou mais tarde, todo mundo, criança, adulto, todo mundo sempre dá uma passada. Num salão de cabeleireiro. E várias vezes a Bibi estava por lá. Ela era muito curiosa, como continua sendo. Muito perguntadeira. E eu também, né, naquele momento, uma jovem estudante de arqueologia, de ciências sociais, na verdade. Mas já trabalhando com pesquisa em arqueologia, gostava de contar, né, o que a gente tinha feito, como que estavam as pesquisas. Essa é a Lilian. Meu nome é Lilian Panachuk, mas todo mundo me chama de Lili. Então eu acho que Lili passou a ser, de alguma forma, meu nome. E a Lili, ela tem uma coisa que ela é muito didática e uma pessoa muito boa com crianças. Então ela contar as histórias sempre fez com que eu ficasse ainda mais admirada. A Lili hoje é professora do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Mas ali pelo fim dos anos 2000, quando as duas se conheceram... Eu era jovem, eu estava recém-formada. E das histórias que ela já tinha vivido até ali, teve uma que ela escolheu contar para Bibi em detalhes. Porque foi muito impactante para toda a equipe que estava lá. Então é a pessoa que me contou de Nimo muito antes de eu conhecer Nimo, porque ela participou da escavação.
Uma escavação que aconteceu em 2004, num antigo território indígena, que hoje é o sítio arqueológico da Lapa do Caboclo, em Diamantina, Minas Gerais. Quem conduziu o trabalho foi o arqueólogo Andrés Nardes, que também é professor da UFMG. E um dos achados dessa escavação foram os ossos de uma criança, que estavam colocados dentro de uma casca de árvore. Mais tarde, essa criança ia ganhar o nome de Nimo, mas a gente chega lá. O que chamou a atenção da Bibi quando ela ouviu essa história foi a cor dos ossos. Toda a mortalha, tanto a casca quanto os ossos, inclusive o próprio sedimento que está nessa entrecasca, ela ganha um tom avermelhado por pintura, como é o caso dos ossos, que os ossos, né, em geral, eles não são dessa cor. Então eu lembro dela perguntar pro vermelho, mas por que é vermelho? Vocês sabem por que é vermelho? Mas tudo tá de vermelho, todo mundo tá de vermelho? Eu lá, tipo, né, não sei, Bibi, não, mas vocês não sabem, né, incomodada com essa, tipo, cientista é esse, não sabe nada. E ela falava, quando você for fazer faculdade, você vai poder trabalhar com essa criança. Então acho que é isso, né? Ver os olhinhos brilhando da outra pessoa, você tem vontade de falar, vem também, sou, né? E a Bibi, que já estava totalmente conquistada pela arqueologia, foi. Só falar? Tá. Eu sou Bibi Nhataramiaki, mulher indígena do povo Boronkrem, de Minas Gerais, primeira indígena bioarqueóloga do Brasil. A Bibi começou a formação dela em arqueologia em 2017, na Universidade Federal de Pelotas. Ela nunca esqueceu do que a Lilian disse para ela, que um dia ela ia estudar a história daquela criança indígena. Só que não dava para ela fazer isso durante a graduação, porque esse sepultamento faz parte do acervo da Universidade Federal de Minas Gerais. E a Bibi estava no Rio Grande do Sul, né? Ela sabia que esse estudo ia ter que ficar para depois, pro mestrado, talvez. Só que aí, no meio do caminho, em 2020, o Museu de História Natural da UFMG pegou fogo, e é lá que fica o acervo arqueológico da universidade. Você lembra do momento que você recebeu a notícia, assim? O que você pensou na hora? Nossa, eu chorei muito. O incêndio atingiu a reserva técnica, onde ficam os itens da coleção do museu que não estão em exposição. As fotos do prédio depois do fogo ser contido são bem impressionantes. O fogo começou pelo telhado, que praticamente desapareceu. Aí ele se espalhou e atingiu os fósseis humanos que estavam guardados. A Bibi chorou por tudo que podia ter sido perdida, claro, mas principalmente por causa daquela criança. Mas eu não sabia se ela tinha sobrevivido ou não, era uma incógnita. Mesmo no escuro, no ano seguinte, a Bibi resolveu aplicar para o mestrado na UFMG, na esperança de poder pesquisar a criança. Escrevi o projeto para trabalhar com ela sem saber se ia dar certo. Foi só às vésperas de enviar o projeto que ela conseguiu a informação. Aquele sepultamento ficava numa exposição permanente no museu, separada do resto do acervo arqueológico. E a área da exposição não foi atingida pelo fogo. E aí ela tá do mesmo jeito em que o professor Andrei, tirou ela da terra em 2004. Então tem 20 anos que ela tá desse jeito? Sim. Você pode descrever o que a gente tá vendo? Então, a gente tá vendo uma caixa plástica, onde dentro da caixa plástica a gente tem papel bolha, né? Plástico bolha. E uma extremidade a gente tem palha de árvore. E na outra extremidade a gente tem um couro de um animal ainda não identificado. Os ossos da criança, eles não estão em posição anatômica, então estão dispersos. Eles foram colocados dentro de uma casca de árvore, uma árvore chamada de pau-santo, que é uma árvore característica do Cerrado, que é a região de Diamantina, onde Nimo foi retirada. Os ossos dela estão pintados de vermelho. Por cima a gente consegue visualizar as costelas, os ossos longos, calota craniana, escápula. E é isso, eu consigo visualizar algumas falanges, mandíbula, mas como se trata de o que a gente chama na bioarqueologia de sepultamento secundário, os ossos estão dispersos. Ela entrou em decomposição primeiro e depois ela foi colocada dentro dessa casca de árvore somente com seus ossos, que foram cuidados e pigmentados de vermelho para serem colocados na casca de árvore junto com o couro do animal e junto com a palha. Até a Bibi começar a pesquisa dela, tudo que se sabia sobre o sepultamento era que ele datava de um período entre 1300 e 650 anos atrás, e que essa criança que morreu tinha entre 3 e 5 anos. Só isso. A criança sepultada não era chamada por um nome, e isso era uma coisa que incomodava a Bibi profundamente. O jeito como os sepultamentos são percebidos pela arqueologia,
a começar pelo vocabulário. É isso, porque as pessoas tratam ou como restos humanos ou como remanescentes humanos. Remanescentes humanos é o mais tratado, mas é um sinônimo para resto, né? E nossas pessoas não são resto de gente. Nós somos gente. A Bibi tentou me fazer entender o incômodo dela, usando como exemplo o caso de uma pesquisa de mestrado feita há alguns anos no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, em São Paulo. Nada de errado com a pesquisa, tá? Ela queria chamar minha atenção para a diferença de tratamento entre o sepultamento de uma pessoa indígena e o de uma pessoa branca. Para esse trabalho ser feito, os corpos de Dom Pedro I e de 2 mulheres com que ele foi casado, a Maria Leopoldina e a Amélia de Leuchtenberg, foram exumados. E como que essas pessoas foram tratadas, né? Teve escolta policial, teve padre, as pessoas foram devolvidas de novo e os nossos corpos são resto. Então, aqueles lá, eles têm nome, eles são tratados com cuidado, recebem caixões novos, panos novos, missa, e nós não. Nós somos... Então, no projeto dela, a Bibi quis fazer a pesquisa de outro jeito, levando em conta o respeito que ela tem, e que todo mundo deveria ter, pelas pessoas indígenas e pela cultura indígena. A Bibi faz parte do povo Borum-Crem. Como todos os povos originários das regiões mais próximas da costa brasileira, os Borum-Crem foram dizimados ainda nos primeiros séculos da colonização. Os Borum-Crem que conseguiram sobreviver a esse massacre tiveram que esconder ou até negar a própria identidade para continuar sobrevivendo. E isso contribuiu não só para a invisibilização deles, mas para alimentar um questionamento sobre a legitimidade do povo. Desde os anos 70, povos indígenas de diferentes partes do Brasil têm se mobilizado pela reconstituição das próprias comunidades e pela posse das terras que pertencem a elas. Esses movimentos têm sido chamados de retomadas ou de ressurgências. Para os Borum-Crem, esse processo começou formalmente nos anos 2000, e só em 2022 eles voltaram a fazer parte da lista dos povos indígenas de Minas Gerais. A Bibi faz parte desse movimento coletivo de retomada e isso inevitavelmente influencia o trabalho dela. No caso do mestrado, isso se materializou numa coisa que ela chamou de possibilideia. Quando eu entrei no mestrado, eu já entrei com essa, pensando nisso, de tipo, será que a gente consegue fazer isso? A Bibi queria fazer um procedimento científico inédito. Eu queria ver como estavam os ossos dela dentro da casca de árvore antes de pôr a mão. Ela queria estudar aquele sepultamento, mas ela não queria violar ele. Não queria e nem podia, porque ela ainda não tinha tido a liberação espiritual para abrir a casca de árvore. E também não era só uma questão de não alterar a disposição do sepultamento. Mas é que aquilo não era um objeto qualquer. Não era um objeto, ponto. Era gente. Na dissertação, a Bibi explica que na filosofia dela, o corpo de Nimo não estava morto. Ele estava em vida-morte, porque gente continua sendo gente em estado de morte. Então ela pensou, quando a gente quer pesquisar os ossos de uma pessoa viva, a gente não precisa tirar os ossos dela de dentro do corpo. Tem um instrumento para isso, o tomógrafo. Era uma ideia, só que a possibilidade dela se concretizar parecia muito remota. E aí, a Bibi decidiu pedir ajuda. Ela falou comigo, me falaram que não tem jeito de fazer a tomografia. Eu falei, não tem jeito por causa de quê, gente? Quem tá impedindo isso aí? Como é que resolve? Não, porque é muito difícil. Eu falei, você me deixa tentar? Eu vou tentar, se eu não conseguir, a gente vê. E aí, liguei na cara de pau mesmo, né? E tem isso, eu sou professora também, né? Obviamente isso me dá acesso, também não sou tola. Então liguei e foi... Logo depois eu liguei pra Bibi, eu falei, então, deu certo. Por incrível que pareça, foi um processo de um e-mail. Mandar um e-mail pro chefe do Hospital das Clínicas, meio que o dono do tomógrafo, assim, explicando a pesquisa, dizendo por quê eu achava aquilo importante, as coisas que eu pudesse descobrir através daquilo. E eles acharam tudo muito incrível, porque isso nunca tinha sido feito. Um mês depois, a tomografia inédita foi feita. Eu tava um pouco ansiosa, porque a minha orientadora não ia poder ir, a Mariana, né? Ela tava indo para os Estados Unidos, então ela não ia poder estar junto. Mas... Mariana Petri Cabral, que é professora da UFMG. Mas a Bibi estava longe, muito longe de estar sozinha naquele dia. As pessoas estavam muito curiosas. Quando algumas das pessoas estagiárias descobriram que uma casca de árvore com uma criança dentro ia passar no tomógrafo, que foi num sábado, muitas pessoas pediram para trocar o plantão pro sábado porque queriam ver isso.
tinha vários médicos na sala. E a equipe da TV UFMG também apareceu lá para filmar o procedimento. TV UFMG, essas coisas tudo, câmera, tinha muita gente. Isso me deixou um pouco fora, assim, de mim, assim. Mas é isso, eu fui com as forças que me acompanham. Eu fui com o meu cocá, eu tava com a pintura, tava com o meu candique. Então, fui segurando a espiritualidade. Candique é um instrumento protetivo dos Borum-Crem, um tipo de chocalho que algumas etnias chamam de maracá. Na dissertação da Bibi, inclusive, ela frisa que o cocá e o candique são instrumentos de proteção e não só adereços. Mas quando a tomografia ia começar, um dos médicos perguntou para Bibi qual era o nome da criança, porque era um dado que ele precisava preencher ali no computador. Ele disse que se não tivesse um nome, ele ia ter que botar um número. Eu entrei em desespero. Eu não sabia o que fazer. Minha vontade era de pegar ela e sair correndo. E se eu permitisse que ela fosse registrada como número, eu acho que eu acabava com a pesquisa. Eu não ia dar conta. Meu corpo não ia dar conta de continuar a fazer isso se fosse daquela forma. A Bibi ficou em silêncio e se deixou ser guiada pela espiritualidade dela. O nome veio, num sopro. Nimo. Nimo Borum. Eu perguntei para Bibi o significado do nome e ela disse que ainda não sabe. Foi só isso que os ancestrais sopraram para ela. Nimo. Borum é por causa do nome do povo que as duas fazem parte. Para mim, ela carrega os dois extremos da importância do meu mundo indígena, que são as crianças e os anciães. Ela não era Nimo antes dela estar nessa casca de árvore. Provavelmente ela tinha outro nome. Ela era, uma criança que brincava, que se atrapalhava, que subia nas pedras que tem lá da região onde ela estava, que provavelmente fazia o que eu fiz quando eu estive na Lapa do Caboclo, deitar naquelas pedras e olhar as pinturas. Mas é uma criança pequena, que eu imagino sempre muito sorridente, e que hoje é uma criança que me ensina muito. Esses exames de imagem permitiram que a Bibi pudesse enxergar coisas que ela não teria conseguido identificar numa pesquisa convencional, a olho nu. E isso já rendeu descobertas. Quando o sepultamento foi tirado da terra, os pesquisadores estimaram que a criança tinha entre 3 e 5 anos. Mas com as imagens do tomógrafo, deu para ver dentro da mandíbula. Pelos dentes permanentes que já estavam apontados e a disposição de outros em processo de formação, a idade foi revisada para de 8 a 10 anos. Depois da tomografia, ainda na pesquisa de mestrado, Nimo passou por uma fotogrametria, uma técnica para obter informações em 3D de fotografias. Basicamente, você tira fotos de vários ângulos, sentidos, alturas, diferentes luzes, enfim, variações que permitem que o que está sendo fotografado seja reproduzido digitalmente em 3 dimensões. Como é cada milímetro, assim, centímetro por centímetro tirado a fotografia, às vezes o que eu não estava conseguindo ver, só olhando para cima dela, pelas fotos, aumentando, diminuindo, zoom, vendo tudo aquilo, eu consegui visualizar. A pesquisa de mestrado da Bibi foi concluída assim, sem ela precisar encostar a mão em Nimo. E aí, depois que esse trabalho de pesquisa terminou, o corpo de Nimo ia voltar a fazer parte do acervo do museu, na reserva técnica ou em exposição, onde estava antes. Então a Bibi falou comigo que, e aí Nimo vai voltar para a exposição. Então a gente tinha levado para a tomografia, depois ia fazer a fotogrametria, então ela ficou num lugar mais resguardado, mais tranquilo, uma reserva técnica. E aí, ficou nisso, vai voltar para a exposição ou não vai? A exposição garantiu a sobrevida dela ao incêndio. Expor pessoa é um negócio que devia ser... É um negócio que incomoda, Eu não costumo ver... Sei lá, quando tem corpos brancos expostos, eles são expostos de outra maneira, Bibi não gostaria que voltasse. Faço eco a ela. E aí a gente conseguiu garantir essa intimidade mortuária para essa pessoa, sabe? Nimo agora fica na reserva do museu da UFMG. E quem quiser pesquisar sobre o sepultamento... tem agora à disposição centenas de imagens dos exames que a Bibi fez com equipamentos médicos. A depender da pesquisa, nem precisa tirar Nimo da reserva técnica. Então eu acho que a gente tem que honrar essa oportunidade que pode ter uma inflexão. Eu não acho que vai resolver o problema todo, não. Eu acho um pouco tópico, mas que bom que é utópico. O problema todo é a questão, muito resumidamente, do que fazer com pessoas como Nimo.
Gente que vai parar em reserva técnica, exposição. Muitas vezes em exposições que diminuem ou desumanizam pessoas não brancas. Nos últimos anos, os questionamentos a esse tipo de tratamento têm ganhado força, com gente perguntando se é ético expor qualquer corpo sem consentimento prévio da pessoa. Muitos museus têm tirado corpos de exposições ou têm devolvido corpos a povos nativos. Não tem uma regra para isso, uma fórmula. O que tem é diálogo. Isso vale até numa etapa anterior, antes de tirar relíquias e gente do chão. Existe um termo na arqueologia de arqueologia colaborativa. Chegar com um projeto pronto não é colaboração. É construir junto e ver, isso daqui vai ser bom para o território de vocês e para vocês. Por quê? Como que a gente consiga trazer as histórias dessas materialidades através da oralidade de vocês. Que é isso, tem mais velho que vai olhar a coisa e falar, eu sei o que é isso aqui. Eu lembro que isso aqui que a minha mãe fazia, que meu pai fazia, que meu tio fazia. E às vezes vão falar, isso aqui não é pra mexer. Às vezes o que a gente chama de utopia hoje acaba virando consenso e procedimento padrão na ciência. Hoje em dia, a Bibi está no doutorado. O sonho dela de poder pesquisar Nimo já se concretizou. Agora ela tem outro, talvez mais utópico ainda. Olha, a minha maior expectativa é que eu termine o doutorado com Nimo dentro da Terra, porque o lugar dela não é aqui. Se isso vai acontecer ou não, ninguém sabe. Mas às vezes a sabedoria da juventude vem desses lugares. Não sabendo da impossibilidade, dos entraves, da burocracia, tudo é possibilidade. Quer dizer, possibilideia. Essa reportagem foi produzida pela Jéssica Almeida com Vinícius Luiz. Eles dois fazem o podcast de história Pelo Avesso. A primeira temporada foi sobre eugenia no Brasil. A próxima temporada, Ressurgências, vai ser sobre como era o Brasil antes dos portugueses chegarem aqui e estreia dia 12 de março. A gente volta já já. Normalmente, nessa hora, eu só leio os créditos. Mas antes de ir embora, eu queria contar uma história. No final do século XVIII, uma mulher teve que implorar ao Estado da Áustria para devolver o corpo do pai dela. Ela se chamava Josefina e o pai dela se chamava Ângelo. Na verdade, esse foi o nome que ele acabou adotando porque ele foi escravizado ainda criança, levado do Império de Canem para a França, depois para a Itália, mas ele passou boa parte do resto da vida na Áustria. O Ângelo conseguiu ascender na sociedade austríaca depois de salvar a vida de um príncipe. Coisa de conto de fadas, né? Mas parece que foi assim. Tudo indica que ele foi um sujeito excepcional. Dizem que ele falava meia dúzia de línguas, andava com nobres, intelectuais, gente assim, do tipo Mozart. Ele era um dos poucos africanos na Viena daquele tempo e era visto como um modelo do potencial dos negros de se assimilarem à sociedade europeia. A civilização, como se dizia. Pois bem, o Ângelo se casou com uma mulher nobre, teve uma filha e morreu aos 70 e tantos anos. Quando ele morreu, o diretor do Museu Imperial de História Natural fez um pedido, sabe-se lá para quem. Ele pegou o corpo do Ângelo e botou em exposição, vestido do jeito que ele achava que um selvagem africano deveria se vestir, ao lado de animais empalhados. A filha dele foi para a polícia. Ela foi apelar para a igreja. Ela não descansou enquanto o pai dela não podia descansar. Eu li sobre ela pela primeira vez num livro da escritora polonesa Olga Tokarczuk, chamado Correntes. O livro é uma colcha de retalhos. Conto, com crônica, com ensaio, com de tudo um pouco. E no meio dele tem cartas dessa mulher, a Josefina Solimon, para o imperador. Cartas imaginadas pela Olga, no caso. São 3 cartas. Na primeira, a Josefina escreve como se ela acreditasse que tinha tido algum engano terrível. Obviamente, não era para o corpo do pai dela ter sido roubado, tratado desse jeito. Na segunda, depois de não receber nenhuma resposta, ela apela para a razão. Esse não era o século das luzes, do iluminismo.
Eles não diziam que todos os seres humanos eram iguais? Na terceira carta, 2 anos depois, ela já não tem paciência para isso. Ela manda o imperador ir lá no museu ver o que foi feito do pai dela. E ela já não pede, ela exige que o corpo seja devolvido. As cartas terminam assim. Na vida real, a Josefina morreu jovem, só 5 anos depois do pai dela, em 1801. O corpo do Ângelo ficou no museu, uma exposição da barbárie da civilização europeia. Até que, em 1848, num levante em Viena, teve um incêndio no museu. Achei um registro dizendo que muita coisa se perdeu. Livros valiosos, coleções de flora e fauna, objetos. Mas, para uma pessoa, talvez tenha sido um livramento. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Você já sabe que todo episódio tem material bônus no nosso site. Essa semana, na página desse episódio aqui, Caminhos Cruzados, tem bordados e pinturas da Madalena Santos Reinbold e também do retrato que está surgindo da Nimo Borum. Lá no nosso site, você também consegue assinar a nossa newsletter. É mais um material extra que a gente produz toda semana, com direito a uma dica cultural, gastronômica e afins de alguém aqui da Novelo. Você pode acompanhar a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Threads, no Blue Sky ou no TikTok. É só procurar por @radionovelo. E dá também para mandar comentários, elogios, críticas e sugestões de história diretamente para a gente no e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sadia. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Bárbara Rubira, a Sara Zobel, a Carolina Moraes, a Evelyn Argenta, o Vitor Hugo Brandalize, a Carol Pires e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Esse episódio teve apoio de montagem e de sonorização da Mariana Leão e a mixagem é da Júlia Matos e da Bia Guimarães. Nesse episódio, a gente usou música original de Pedro Nego e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.